Ler não é um ato simples. Por trás da compreensão de um texto existem muitos fatores. Alguns dependem do autor, outros do texto e muitos desses fatores de nós, leitores. Na leitura, nem tudo é aparente. Existem camadas de sentidos, fatores que facilitam ou dificultam o entendimento. Conhecer esses fatores é fundamental para aperfeiçoar a sua leitura e ampliar a capacidade de interpretação. Nessa interação, nós vamos destacar alguns princípios, como a assimetria entre autor e leitor, os elementos textuais e contextuais e como é que eles se combinam para formar o processo de compreensão. Então prepare-se, porque a sua conquista começa agora. A compreensão de um texto varia segundo as circunstâncias de leitura e depende também de vários fatores complexos e interrelacionados. A correlação entre esses fatores é essencial, mas é importante perceber que elementos relacionados ao autor, ao leitor ou ao texto podem facilitar ou dificultar esse processo. Por isso, a leitura não é um ato isolado, mas um encontro entre o que está escrito e o que o leitor consegue apreender. Princípio da assimetria. Não há dificuldade em absorver novas informações quando essas informações são do mesmo tipo daquelas que você já sabe. Deve haver algum tipo de desigualdade inicial entre o autor e o leitor. O autor domina mais o assunto e a verdade está no texto, nas possibilidades do entendimento que o texto traz. O leitor precisa superar, ao menos em parte, essa desigualdade e captar o que está dito, o que é pretendido e o que está escondido. Não significa dizer que o autor sempre sabe mais do assunto, mas significa dizer que o autor sempre sabe mais do texto que ele fez do que o leitor. Fatores autor-leitor. Esses fatores se relacionam ao conhecimento dos elementos linguísticos, ao uso das expressões, ao léxico antigo e aos esquemas cognitivos. A bagagem cultural e as circunstâncias de produção do texto influenciam também diretamente a compreensão como um todo. O texto, pela forma como ele é produzido, pode exigir mais ou menos conhecimento prévio dos leitores. Por isso, podemos dizer que os conhecimentos selecionados pelo autor criam uma espécie de leitor modelo. Um texto nunca se destina a todos, mas sempre a um tipo específico de leitor. Fatores textuais. Os fatores textuais referem-se à legibilidade, ao que é fornecido pelo texto para ser lido e compreendido. Eles residem no próprio texto e também no suporte que ele tem quando chega ao leitor. Podem ser divididos em 3 aspectos: materiais, linguísticos e de conteúdo. Os aspectos materiais estão relacionados ao suporte do texto e à acessibilidade do conteúdo. Ruídos no suporte prejudicam a leitura, criando lacunas, perda de tempo e falta de fluidez. Não, peraí, mas o que é esse ruído? Imagine que você recebeu a sua prova. Existe uma mancha na questão de número 5. Não sei, a gráfica errou, teve uma mancha. Isso é um ruído. Isso vai te impedir de ler aquele texto, ler aquela questão. Tá? Só isso, esse é um ruído. Tem vários aspectos materiais. Por exemplo, o tamanho e a clareza das letras. Fui lá na prova, os caras imprimiram a prova com a letrinha bem pequenininha. Claro que isso vai prejudicar a sua leitura. A cor. Quantas vezes você já não fez, talvez, uma prova de concurso, mas no colégio, com certeza, que você tinha um gráfico e o gráfico estava todo em preto e branco, mal impresso, com uma qualidade ruim, e você, para saber ali o que era. Pô, o Brasil é o quê? O Brasil é o cinza claro ou cinza escuro? Né? Então, assim, a cor do texto ou do gráfico, a própria textura do papel, né, o comprimento das linhas, o espaçamento entre as linhas, o tipo de fonte, variedades tipográficas, se um parágrafo é muito longo, tudo isso, né, prejudica ou pelo menos interfere na forma como você lê. São os aspectos materiais.
Os aspectos linguísticos, por outro lado, eles estão relacionados ao estilo do autor, à estrutura do texto. Os problemas linguísticos eles podem aumentar o tempo de leitura, porque você não entendeu uma frase. Sabe quando você lê alguma coisa e aí você tem que voltar? Então, esse é um problema sério de compreensão dos aspectos linguísticos, né? Gerando voltas constantes ao texto, né? Ou consulta de uma outra coisa, você tem que voltar lá na primeira página para ler alguma coisa, ou a questão está aqui, o texto está na outra página, tá? E aí você, né, tem que ficar voltando porque você não entendeu de primeira, né? Isso acontece. Os principais aspectos linguísticos são a escolha do léxico, ou seja, as palavras que são usadas, as estruturas sintáticas complexas com muita subordinação, às vezes fora de ordem, né? Orações que são simplificadas, sem uma conexão, né? Sem os chamados nexos claros, né? Ausência ou então um mau uso de pontuação. Tudo isso, dentro ali da leitura do texto, é um aspecto linguístico que faz parte do que o autor escreveu e que não está legal. Né? Ou seja, você não casou com aquilo dali. Pô, o cara inverte tudo, o cara não escreve uma frase na ordem direta. Isso daí é sempre um problema. Por fim, os aspectos de conteúdo, né? Eles estão diretamente ligados ao conhecimento prévio necessário para você entender o texto. Se o texto traz conceitos muito avançados sem domínio do leitor, a compreensão vai lá para baixo. Da mesma forma, o desconhecimento de elementos contextuais pode gerar entendimentos superficiais ou mesmo errados, até antagônicos entre si. Compreender um texto é um processo complexo que envolve a interação entre autor, leitor e o texto. Os fatores de compreensão, autor-leitor e os textuais mostram que a leitura não é apenas uma simples decodificação, mas sim um processo complexo de construção de sentidos. Ao entender essa assimetria e assumir a existência dessa assimetria entre o autor e o leitor, bem como os aspectos materiais, linguísticos e de conteúdos, você consegue se tornar um leitor mais consciente. E assim, né, tendo a consciência do que pode gerar ali dificuldade, você vai ter capacidade de superá-las. Portanto, uma leitura eficiente depende tanto da qualidade do texto quanto do seu preparo. Invista em conhecimento, amplie a sua bagagem cultural e atente-se aos detalhes textuais para você evoluir sempre. Você já tinha pensado em como esses fatores textuais influenciam a sua leitura? Conta pra gente se você ficou surpreso ou se você já sabia disso. A cada missão, sua vaga fica mais perto. Um grande abraço. Até mais!